Há um tipo específico de cansaço que não vem do excesso de tarefas nem do estresse comum do dia a dia. Ele aparece mesmo quando a vida, por fora, parece organizada, mesmo quando nada de grave aconteceu, mesmo quando você está, teoricamente, no caminho certo. É um cansaço que não se resolve com descanso, porque não é o corpo que está pedindo pausa. É outra coisa que já não consegue mais sustentar o mesmo ritmo interno. Você continua acordando, cumprindo horários, conversando, respondendo mensagens, fazendo o que precisa ser feito. Mas algo mudou no jeito como tudo isso ressoa dentro de você. As mesmas conversas parecem previsíveis demais. As mesmas preocupações soam estranhamente distantes. E aquilo que antes te movia já não empurra com a mesma força. Não é tristeza clara, também não é falta de gratidão, e muito menos preguiça. É como se a versão de você que sabia exatamente como funcionar no mundo tivesse começado a falhar. Não de forma dramática, mas de forma silenciosa, quase educada. Você percebe isso em pequenos detalhes, no esforço extra para sustentar entusiasmo, na sensação de estar presente, mas ligeiramente deslocado, na dificuldade de se identificar com coisas que antes pareciam óbvias. E o mais desconcertante é que ninguém ao redor percebe. Para quem olha de fora, você está bem. A vida segue. Nada desmoronou, mas por dentro algo já não encaixa. Esse é o tipo de transição que quase nunca é reconhecida, porque ela não vem acompanhada de perdas visíveis nem de grandes crises. Ela começa quando continuar sendo quem você sempre foi passa a exigir um custo interno alto demais. Você ainda consegue sustentar o personagem, mas agora ele pesa. Carl Jung observou que em certos momentos do desenvolvimento psicológico, o sofrimento não surge porque algo deu errado, mas porque algo amadureceu além da forma que o sustentava. E quando isso acontece, a vida antiga não cai imediatamente. Ela apenas começa a perder energia. Você não deixa de fazer, você deixa de se reconhecer no que faz. E isso gera um tipo muito específico de solidão. Não a solidão de estar sozinho fisicamente, mas a solidão de não conseguir mais se apoiar na própria identidade como antes. Aquilo que te dava chão começa a ceder. Nesse ponto, muitas pessoas tentam corrigir o desconforto rapidamente. Se esforçam mais, se cobram mais. Tentam recuperar a versão antiga de si mesmas, como se fosse apenas uma fase de desânimo. Mas quanto mais tentam, mais artificial tudo parece. Porque o problema não é falta de motivação, é excesso de lucidez. Você começa a perceber que boa parte da sua vida foi construída para funcionar, não necessariamente para ser verdadeira. E essa percepção, uma vez que surge, não pode ser desvista. É aqui que o processo real começa. Não quando tudo quebra, mas quando você percebe que continuar sustentando certas formas internas exige uma violência silenciosa contra si mesmo. Se você está ouvindo isso e sente que algo ressoa, talvez não porque você esteja perdido, mas porque está atravessando um ponto de ajuste profundo. Um daqueles momentos em que a vida não pede ação imediata, mas consciência. E antes de seguir adiante, deixa eu te dizer algo simples, sem interromper o fluxo. Se esse tipo de reflexão conversa com o que você vem vivendo, deixar um like e se inscrever no canal ajuda esse conteúdo a continuar chegando a quem também está passando por esse tipo de transição silenciosa. Isso mantém esse espaço vivo e a gente segue, porque o que vem depois desse ponto não é clareza imediata, é um intervalo. Um espaço em que a versão antiga de você já não comanda com firmeza e a nova ainda não se apresentou. E é exatamente nesse intervalo que muita coisa começa a se revelar, não em forma de respostas, mas de desconfortos que não podem mais ser ignorados.
Você começa a perceber que esse intervalo não é vazio, embora pareça. Ele é apenas silencioso demais para uma mente acostumada a funcionar no barulho. Durante muito tempo, sua identidade foi construída a partir de respostas rápidas. Quem você é, o que faz, o que espera, para onde vai. Essas respostas davam estabilidade. Mesmo quando eram cansativas, ofereciam direção. Agora, algo curioso acontece. As respostas continuam disponíveis, mas já não convencem. Você até consegue repeti-las, mas elas soam ocas por dentro. É como se estivessem descrevendo alguém que você foi, não alguém que você é agora. Isso cria uma tensão difícil de explicar, porque você não está em crise aberta, não perdeu tudo, não desmoronou, mas também não está inteiro. Jung dizia que esse é um dos momentos mais delicados do desenvolvimento interior, porque o ego, a parte que organiza, decide, planeja, começa a perceber que não tem mais acesso ao mesmo tipo de energia de antes. Ele ainda tenta comandar, mas já não encontra colaboração total. Você sente isso como resistência interna, como lentidão, como uma estranha dificuldade de se empolgar. E quanto mais você tenta voltar ao normal, mais claro fica que não existe mais um normal ao qual retornar. Esse ponto costuma ser mal interpretado. Muita gente acredita que está falhando, que perdeu algo essencial, que se tornou fria ou distante. Mas, do ponto de vista psicológico, o que está acontecendo é outra coisa. A estrutura que organizava sua vida interna começou a ficar pequena demais. Não porque ela era errada, mas porque cumpriu sua função. Você cresceu além dela. E crescer além de uma estrutura não traz alívio imediato, traz estranhamento. Você começa a notar o quanto muitas relações se sustentam em acordos implícitos, o quanto certas conversas existem apenas para manter papéis funcionando, o quanto expectativas sociais exigem versões simplificadas de quem você é. Antes, isso era suportável. Agora pesa. Não porque você se tornou melhor que os outros, mas porque algo em você deixou de conseguir fingir com a mesma naturalidade. Esse é o início de um tipo específico de solidão. Uma solidão que surge mesmo quando você está acompanhado. Porque não é a ausência de pessoas que dói, é a ausência de identificação. Você está ali, mas não está completamente ali. E essa sensação não pede soluções rápidas. Ela pede algo muito mais difícil: honestidade interna. O problema é que honestidade interna não oferece garantias. Ela não diz exatamente o que fazer em seguida. Ela apenas mostra o que já não pode continuar sendo feito sem custo. Por isso, o impulso mais comum nessa fase é tentar acelerar, tomar decisões bruscas, criar novas metas, adotar novas narrativas sobre si mesmo, qualquer coisa que devolva a sensação de chão. Mas Jung alertava: quando o ego tenta se reconstruir rápido demais, ele apenas troca uma forma antiga por outra igualmente limitada. O conflito não se resolve, ele se aprofunda. Porque o que está sendo pedido aqui não é uma nova identidade, é a suspensão temporária da necessidade de ter uma. Isso é profundamente desconfortável. Você passa a viver num estado intermediário. Já não acredita totalmente no que acreditava, mas ainda não confia no que começa a surgir. Esse estado gera ansiedade silenciosa, dúvida constante, uma sensação de estar entre, e ainda assim há algo extremamente importante acontecendo. A psique está retirando energia das estruturas que já não servem para liberá-la para algo mais profundo. Mas esse algo ainda não pode ser nomeado. É como se a vida tivesse diminuído o volume externo para que você pudesse finalmente escutar o que sempre esteve abafado. E mesmo que isso não seja confortável, é honesto. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem.
Não porque o processo seja impossível, mas porque ele não oferece recompensas imediatas. Ele não valida, não exibe progresso visível. Ele apenas pede permanência. Permanecer sem saber. Permanecer sem se definir. Permanecer sem forçar sentido onde ele ainda está se formando. E é exatamente isso que diferencia uma crise passageira de uma transição real. Porque aquilo que está se dissolvendo em você não é a vontade de viver. É a vontade de continuar vivendo a partir de uma forma que já não sustenta sua verdade interna. E quando essa compreensão começa a se assentar, mesmo que ainda doa, algo muda silenciosamente. Há um detalhe que quase ninguém comenta quando essa fase começa a se instalar. O desconforto não vem do que você perdeu, mas do que você ainda não pode acessar. Você tenta olhar para frente e não enxerga um novo personagem pronto para ocupar o lugar antigo. Não há roteiro, não há identidade substituta esperando nos bastidores. E isso assusta, porque durante muito tempo você aprendeu a existir a partir de funções. Aquilo que você fazia sustentava quem você era. O papel profissional, o papel emocional, o papel social. Cada um deles dava contorno à sua presença no mundo. Agora, esses contornos começam a borrar. Você continua desempenhando tarefas, mas já não se reconhece completamente nelas. Cumpre compromissos, mas sente que algo essencial ficou de fora. Age, mas sem a mesma adesão interna. Jung descrevia esse momento como uma retirada silenciosa da energia psíquica. Não é colapso, é recolhimento. A psique começa a proteger você de continuar se investindo em estruturas que já não têm lastro interno. Por isso surge o cansaço, por isso a lentidão, por isso a sensação de estar sempre um pouco deslocado. E aqui acontece algo curioso. Quanto mais você tenta se adaptar novamente, mais artificial tudo parece. Você percebe isso nas pequenas coisas, em risadas que saem automáticas, em respostas que soam corretas, mas vazias, em opiniões que você repete sem sentir que realmente as sustenta. Isso não é frieza, é consciência. E consciência, quando amadurece, cobra coerência. Essa cobrança não vem em forma de grito, ela vem em forma de peso. Um peso que aparece quando você se força a continuar sendo quem já não cabe. Um peso que surge quando você ignora sinais internos por medo de decepcionar expectativas externas. Nesse estágio, muitas pessoas começam a se julgar. Pensam que estão se tornando difíceis, negativas, distantes. Mas, na verdade, estão apenas deixando de se anestesiar. Antes, certas incoerências passavam despercebidas. Agora, elas gritam por dentro. E isso cria uma solidão específica. Não a solidão de quem está sozinho fisicamente, mas a solidão de quem não encontra mais espelhos fiéis ao redor. Você olha para as pessoas e percebe que muitas ainda estão profundamente identificadas com seus papéis, com suas certezas, com suas urgências. E você já não consegue entrar nisso com a mesma entrega. Não porque esteja acima, mas porque está em outro ponto interno. Essa diferença de ponto cria silêncio, e o silêncio cria distância. Não uma distância hostil, uma distância honesta. É aqui que vale algo importante. Se você sente que esse conteúdo está descrevendo algo muito específico da sua experiência, esse é um bom momento para deixar um comentário. Não para explicar demais, mas apenas para marcar presença. Às vezes, escrever poucas palavras já ajuda a organizar algo que está solto por dentro. Esse tipo de transição não costuma ser validado socialmente, porque não há um evento externo que a justifique. Nada grave aconteceu, mas internamente muita coisa está acontecendo. O antigo modo de se orientar pela aprovação começa a perder força. O impulso de agradar já não funciona como antes. A necessidade de se encaixar começa a custar caro demais. E isso não é uma falha de caráter, é maturação psíquica.
Jung observava que quando a consciência se amplia, a vida pede mais verdade e menos performance. E quanto mais você tenta manter a performance, maior se torna o conflito interno. Por isso, essa fase costuma vir acompanhada de um sentimento estranho de culpa. Culpa por não se empolgar como antes. Culpa por não se envolver com a mesma intensidade. Culpa por desejar mais silêncio do que presença social. Mas essa culpa não nasce de algo errado que você fez. Ela nasce do choque entre uma estrutura antiga e uma consciência nova. A antiga estrutura diz, continue. A nova consciência diz, isso já não é suficiente. E enquanto essas duas forças convivem, o desconforto permanece. Não para te punir, mas para te impedir de continuar vivendo em piloto automático. Esse é um ponto de inflexão, não visível, não celebrável, mas profundamente decisivo. Porque a partir daqui, você começa a perceber algo que muda tudo. O problema não é que você esteja sozinho. O problema é que você não pode mais se perder para pertencer. E essa percepção, mesmo silenciosa, reorganiza a forma como você se relaciona com tudo. Ela não resolve, mas orienta. E às vezes, isso já é o suficiente para continuar. Existe um momento em que você percebe que já não consegue mais voltar a sentir as coisas do mesmo jeito, mesmo que tente. Não é falta de vontade, é impossibilidade interna. Você pode se colocar nos mesmos lugares, repetir os mesmos hábitos, manter as mesmas rotinas, mas algo não responde. É como se a energia que antes sustentava esses movimentos tivesse sido retirada. E foi, não por punição, por necessidade. A psique, quando amadurece, deixa de alimentar estruturas que já cumpriram seu papel. Ela não destrói de forma violenta, ela simplesmente para de investir. E quando isso acontece, o ego sente como se estivesse perdendo o chão. Porque durante muito tempo, ele acreditou que aquelas formas eram você, a maneira de agir, a forma de se posicionar, as estratégias de pertencimento. Agora, essas estratégias já não funcionam e o ego entra em alerta. É aqui que muitas pessoas tentam se reconstruir rápido demais. Buscam novos rótulos, novas explicações, novos discursos sobre quem são. Mas toda tentativa de substituição imediata falha, porque o que caiu não foi apenas um papel específico. Foi a necessidade de viver a partir de papéis. Esse é um detalhe importante. O desconforto não surge porque você perdeu algo. Ele surge porque você ainda não pode se apoiar em nada novo. Você está em suspensão. E a suspensão é um estado que o ego odeia, porque nela não há controle, nem narrativa clara, nem garantias. Por isso surge a ansiedade silenciosa, não aquela ansiedade explosiva, mas uma inquietação constante, de fundo. Você sente que deveria estar fazendo algo, mas não sabe o quê. Sente que deveria decidir algo, mas nenhuma decisão parece verdadeira. Essa sensação costuma ser confundida com estagnação, mas não é. É contenção. A psique está impedindo movimentos prematuros. Ela está segurando seus impulsos para que você não reconstrua a mesma estrutura com outra aparência. Esse período exige algo raro: tolerância ao não saber. E essa tolerância não é passiva. Ela é ativa, cansativa, desafiadora. Porque enquanto você permanece nesse espaço, muitas referências externas deixam de fazer sentido. Opiniões perdem peso. Expectativas alheias já não funcionam como bússola. Você começa a perceber o quanto antes se orientava por validação, não de forma consciente, mas como base invisível. Agora, essa base não sustenta mais, e isso altera profundamente a forma como você se relaciona com as pessoas. Algumas conversas começam a soar vazias. Algumas dinâmicas sociais parecem artificiais, não porque você mudou de opinião, mas porque mudou de ponto interno. Você passa a escutar mais do que falar, a observar mais do que reagir. E isso cria estranhamento,
Alguns se afastam, outros tentam puxar você de volta para a versão antiga e poucos simplesmente permanecem. Essa seleção não é intencional, ela acontece sozinha, porque quando você para de se forçar, só permanece o que não exige esforço excessivo para existir. Essa fase pode ser solitária, sim, mas não é vazia. Ela é silenciosa porque algo está sendo reorganizado no fundo. O problema é que essa reorganização não acontece na superfície. Ela acontece fora do alcance da lógica imediata. E por isso, você precisa atravessar sem entender tudo. Esse é o ponto em que muita gente desiste, não porque não aguente dor, mas porque não aguenta incerteza. Mas se você permanece, algo começa a se ajustar lentamente. Não como resposta clara, mas como alinhamento. Você começa a perceber o que já não consegue mais trair, o que já não consegue mais fingir, o que já não consegue mais sustentar. E isso, mesmo desconfortável, é um sinal de integridade emergindo. Não é o fim de algo. É o início de uma vida menos negociada por dentro. E esse início quase nunca faz barulho. Com o tempo, você percebe algo sutil. Não é que você ficou mais distante das pessoas. É que ficou mais próximo de si. E essa proximidade muda tudo. Antes, havia uma urgência constante em se adaptar, em caber, em responder rápido, em sustentar imagens. Agora, essa urgência diminui, não por rebeldia, mas por esgotamento interno. Algo em você não tem mais energia para desempenhos que não nascem do centro. É aqui que surge uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo em que há perda, há alívio. Ao mesmo tempo em que há solidão, há verdade. Você começa a notar que não sente falta de tudo. Sente falta apenas do que era vivo de verdade. O resto era hábito, expectativa, repetição. Essa distinção é desconcertante, porque desmonta antigas narrativas. Você não consegue mais dizer com convicção que as coisas eram melhores antes. E também não consegue dizer que agora estão melhores. Elas estão diferentes. E diferença sem rótulo costuma gerar medo. O ego tenta entender. Isso vai passar? Estou regredindo? Deveria me preocupar? Mas o que está acontecendo não é um problema a ser resolvido. É um ajuste de eixo. Você está deixando de viver a partir da necessidade de se provar e aprendendo lentamente a viver a partir da coerência. Essa coerência não é clara no começo. Ela não vem com frases prontas. Ela se manifesta como desconforto diante do que não é verdadeiro. Você sente no corpo, na respiração, no peso ou leveza de certas escolhas. Coisas que antes você fazia sem pensar, agora exigem um custo interno alto, e coisas simples passam a ter mais valor. Não porque você ficou minimalista, mas porque ficou mais sensível ao próprio limite. Essa sensibilidade é o que muitos chamam de ficar estranho, mas na verdade é maturidade psíquica emergindo. Você passa a perceber o quanto vivia para fora e o quanto isso te afastava de si sem que você percebesse. Agora há menos impulso, mas há mais presença. Menos vontade de convencer, mais vontade de ser honesto, menos necessidade de resposta, mais tolerância ao silêncio. Esse silêncio, que antes parecia ameaça, começa a se tornar um espaço habitável. E dentro dele, algo novo começa a se organizar. Não como identidade, mas como direção interna. Você não sabe exatamente quem está se tornando, mas sabe, com clareza crescente, quem já não é mais. E isso muda suas escolhas de forma definitiva. Você não se explica tanto, não se justifica tanto, não tenta ajustar sua verdade para caber. Algumas pessoas estranham, outras se afastam, e algumas poucas se aproximam de forma mais real. Essa seleção não acontece porque você escolheu, ela acontece porque você parou de se diluir. E esse é um ponto delicado, porque permanecer inteiro custa relações baseadas apenas em conveniência emocional, mas abre espaço para encontros mais raros e mais verdadeiros.
Aqui, muitas pessoas sentem medo de ficar sozinhas demais. Mas o que está acontecendo não é isolamento, é depuração. Você não está sendo retirado do mundo, está sendo reposicionado dentro dele. E esse reposicionamento não é visível de fora, mas é profundamente sentido por dentro. Você começa a viver com menos ruído interno, menos conflito oculto, menos autotraição silenciosa. E isso tem um preço, mas também tem um ganho que poucos experimentam. Uma vida que não precisa ser sustentada o tempo todo. É aqui que algo começa a se estabilizar. Não como entusiasmo, não como euforia, mas como base. Uma base silenciosa, firme, que não depende de estímulo constante para existir. Você ainda sente dúvida, ainda sente medo, ainda sente insegurança, mas eles já não governam, eles passam a ser estados, não comandos. E essa mudança é o início real de uma vida mais alinhada. Se você chegou até aqui nesse vídeo e percebe que algo disso toca a sua própria experiência, vale deixar um like e se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você valoriza conteúdos que não explicam demais, mas acompanham o processo por dentro. Porque o que estamos falando aqui não é sobre chegar a um lugar, é sobre aprender a habitar o caminho sem se perder de si. E esse aprendizado continua. Em algum ponto desse processo, você percebe que a pressa diminuiu. Não porque você decidiu ser mais calmo, mas porque algo em você já não responde à urgência como antes. A mente ainda tenta acelerar, criar planos, antecipar cenários, mas o corpo não acompanha, e essa diferença começa a ficar evidente. Você sente quando algo não está alinhado antes mesmo de conseguir explicar por quê. A resposta não vem como pensamento, vem como contração, peso, resistência. Antes você ignorava isso, passava por cima, chamava de preguiça, medo ou falta de foco. Agora, não consegue mais. Existe um limite novo sendo respeitado, mesmo sem regras claras. E esse limite muda profundamente a forma como você vive. Você começa a perceber o quanto se forçava, não apenas em grandes decisões, mas nas pequenas concessões diárias. Rir quando não sentia. Concordar para evitar desconforto, continuar em lugares que drenavam sua energia. Nada disso parecia grave isoladamente, mas junto formava um desgaste constante. Esse desgaste não é mais tolerável, e é aí que surge um tipo diferente de solidão. Não a solidão de estar sem pessoas, mas a solidão de não poder mais se misturar por inteiro em certas dinâmicas. Você está presente, mas não dissolvido. Está junto, mas não confundido. Isso pode parecer frieza para quem observa de fora, mas por dentro é honestidade. Você não está se afastando por superioridade, está se afastando por coerência. E coerência no início quase sempre parece rigidez, porque o mundo está acostumado com adaptações constantes. Quando você para de se adaptar automaticamente, cria atrito. Algumas pessoas sentem, outras não sabem nomear, mas o campo muda. Você passa a ser menos previsível, menos acessível emocionalmente, menos disponível para jogos sutis. E isso assusta, mas também revela quem se relacionava com você de verdade e quem apenas se beneficiava da sua flexibilidade. Esse é um ponto sensível, porque junto com a clareza vem o luto. Você percebe que certas relações existiam porque você se moldava, e não porque havia encontro real. Isso dói, mesmo quando é necessário. Aqui, muitas pessoas tentam voltar atrás, ser como antes, reabrir concessões, recuperar antigos vínculos, mas algo em você não deixa, não por orgulho, mas porque o custo interno se tornou alto demais. Esse custo agora é sentido no corpo, na exaustão, na irritação sem causa aparente, na vontade de se retirar. Esses sinais não pedem correção, pedem escuta. E quanto mais você escuta, mais percebe que não está ficando menor, está ficando mais inteiro, menos fragmentado entre quem você é e quem precisa parecer ser.
Essa integração não traz aplausos, não traz validação imediata, mas traz algo raro: descanso psíquico, um descanso que não vem do lazer, vem da ausência de conflito interno. Você começa a viver com menos ruído, menos justificativa, menos defesa, e mesmo quando está sozinho, não se sente vazio, sente-se em contato. Esse contato muda a qualidade do tempo. Os dias deixam de ser apenas sucessão de tarefas e passam a ter textura. Você percebe mais, sente mais, escolhe com mais cuidado, e esse cuidado não é medo, é respeito. Respeito por algo em você que não quer mais ser usado como moeda social. Se essa parte da jornada ecoa em você, escreva nos comentários o que mais mudou na sua forma de se relacionar com as pessoas nos últimos tempos. Não como exposição, mas como reconhecimento do próprio processo, porque nomear também é integrar. E o que estamos atravessando aqui ainda não terminou. Há um ponto mais adiante nessa travessia em que algo ainda mais sutil acontece. Você percebe que já não reage automaticamente às expectativas alheias. Antes, bastava um olhar, uma insinuação, um silêncio do outro para que você se ajustasse, explicasse melhor, cedesse um pouco mais, se moldasse para manter o vínculo estável. Agora, essa resposta automática não vem, não porque você ficou indiferente, mas porque algo em você começou a se preservar. Você passa a perceber que nem toda tensão precisa ser resolvida. Nem todo desconforto precisa ser suavizado. Nem toda relação precisa ser mantida à força. E essa percepção muda completamente a forma como você ocupa os espaços. Você fala quando sente que faz sentido. Cala quando percebe que falar seria apenas manter uma dinâmica antiga. Sai quando entende que ficar é autoabandono. Isso não acontece de forma agressiva. Acontece de forma quase silenciosa e justamente por isso costuma ser mal interpretado. Algumas pessoas sentem que você mudou, outras dizem que você não é mais o mesmo. E estão certas. Você realmente não é, mas não no sentido de ter se tornado alguém distante ou fechado. Você se tornou menos disponível para se fragmentar. Essa mudança não vem acompanhada de certezas absolutas. Ela vem acompanhada de um tipo novo de dúvida. Não a dúvida sobre quem você é, mas sobre até onde vale ir para manter algo vivo. Você começa a perceber que há relações que sobrevivem apenas enquanto você se adapta. E quando essa adaptação cessa, o vínculo enfraquece. Isso dói, porque revela que havia mais dependência da sua flexibilidade do que encontro real. Esse é um dos momentos mais difíceis do processo. Não porque há conflito externo, mas porque há reconhecimento interno. Você percebe que foi amado, em muitos casos, pelo que oferecia, não pelo que era. E essa percepção pede luto, não um luto dramático, mas um luto silencioso, profundo, que reorganiza suas escolhas futuras. Aqui, muita gente tenta endurecer, criar uma identidade mais fria, se proteger com indiferença. Mas isso é apenas outra forma de fuga. O que está sendo pedido agora não é fechamento, é discernimento. Você não precisa se afastar de todos, precisa apenas parar de se violentar para permanecer. E isso exige uma honestidade que nem todos suportam ao seu redor. Você começa a entender que presença verdadeira não exige esforço excessivo, que relações saudáveis não pedem autoanulação, que vínculo real não nasce da performance. Essas compreensões não vêm como frases prontas. Elas se formam a partir da experiência, e quanto mais você respeita esses limites internos, mais claro fica algo essencial. O desconforto atual não é sinal de erro, é sinal de ajuste fino. Você não está perdendo pessoas, está perdendo formas de se relacionar que já não te comportam, e isso prepara o terreno para encontros diferentes no futuro. Mais simples, mais silenciosos, mais verdadeiros. Se em algum momento dessa parte do caminho você percebeu mudanças claras,
na forma como se relaciona, quem ficou, quem se afastou, ou quem já não exige tanto de você, compartilhe isso nos comentários. Às vezes, reconhecer essas mudanças em palavras ajuda a dar contorno ao que ainda está se organizando por dentro, porque esse processo não pede pressa, pede presença, e ele ainda segue se aprofundando. Existe ainda um último deslocamento que costuma passar despercebido no meio de tudo isso. Você começa a notar que não precisa mais explicar tanto o que está vivendo. Antes, havia uma necessidade quase automática de traduzir suas mudanças, de justificar silêncios, de tornar compreensível aquilo que nem você entendia direito. Agora, essa necessidade enfraquece. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque percebe que nem toda a verdade precisa ser compartilhada para existir. Você começa a confiar mais no próprio processo, mesmo sem nomeá-lo. E essa confiança muda o seu ritmo. Você anda mais devagar, decide com mais cuidado, observa antes de agir, não por medo de errar, mas porque já sentiu o custo de avançar sem escuta. Esse cuidado não te torna menos vivo, te torna mais preciso. Você passa a escolher melhor onde investir sua energia, com quem falar, onde permanecer, o que sustentar. E essa seletividade não nasce da rejeição ao mundo, nasce do respeito por algo em você que aprendeu a se preservar. Nesse ponto, muitas pessoas se surpreendem com uma sensação inesperada, uma forma tranquila de estar só. Não é isolamento, é companhia interna. Você percebe que consegue atravessar dias inteiros sem se perder de si, sem precisar se provar, sem se distrair de forma compulsiva. O silêncio deixa de ser ameaça, vira espaço. E nesse espaço, pequenas clarezas começam a surgir. Não sobre o futuro distante, mas sobre o próximo passo possível. Você não enxerga um caminho completo, mas sente quando algo é um desvio e quando algo é coerente. Essa sensibilidade não é mística, é fruto de atenção. Você aprendeu na prática o custo de ignorar seus próprios limites e agora não consegue mais fingir que não sente. Essa é uma das marcas mais profundas da individuação real. Não a certeza absoluta, mas a incapacidade de continuar vivendo contra si. Você ainda erra, ainda hesita, ainda sente medo, mas há algo que não volta: a disposição para se trair por adaptação. Isso muda tudo, porque a partir daqui, suas escolhas passam a ter raiz, mesmo quando são difíceis, mesmo quando geram perda, mesmo quando trazem solidão temporária. Essa solidão já não é abandono, é consequência de integridade, e com o tempo, ela se transforma em espaço para encontros diferentes, não mais baseados em necessidade, mas em presença. Se você chegou até aqui nesse vídeo, vale reforçar algo simples. Curta o vídeo e se inscreva no canal se esse tipo de reflexão acompanha um processo real que você está vivendo. Não como obrigação, mas como alinhamento, porque este espaço existe para quem está atravessando mudanças silenciosas, aquelas que não aparecem por fora, mas reorganizam tudo por dentro. E o que você está vivendo agora não é o fim de uma fase, é o amadurecimento de um centro. E a partir dele, a vida começa a responder de outra forma. Há algo que costuma surgir depois que esse novo centro começa a se firmar. Não é uma grande mudança externa, é uma mudança na forma como você lida com o que ainda dói. Antes, qualquer desconforto era interpretado como sinal de erro. Se algo apertava por dentro, você corria para corrigir, mudar de rota, mudar de opinião, mudar de atitude. Agora, não. Agora, você percebe que nem todo desconforto pede fuga. Alguns pedem permanência. Você começa a distinguir o que machuca, porque não faz sentido do que dói, porque está reorganizando algo mais profundo. Essa distinção é silenciosa, mas poderosa. Você não reage imediatamente. Observa,
sente, espera um pouco mais. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, algo novo acontece. Você não se perde, mesmo quando sente tristeza, mesmo quando sente medo, mesmo quando sente dúvida. Esses estados deixam de ser ameaças à sua identidade. Eles passam a ser movimentos internos legítimos. Você não se define mais pelo que sente no momento, e isso muda radicalmente sua estabilidade emocional. A vida continua trazendo desafios. Conflitos não desaparecem, perdas ainda acontecem. Mas agora existe um eixo que não se rompe a cada oscilação. Você começa a perceber que pode atravessar momentos difíceis sem precisar se reinventar completamente depois. Não há mais aquela sensação de colapso interno a cada frustração, nem a urgência de voltar a ser quem era, porque você já não depende daquela versão antiga para existir. Isso traz uma forma diferente de força, não uma força expansiva, dominante, mas uma força contida, enraizada. Você sustenta mais silêncio, mais ambiguidade, mais complexidade, e isso reflete diretamente na forma como você olha para os outros. Você passa a entender que muitas pessoas ainda estão presas aos mesmos mecanismos que você precisou atravessar para sair. Isso não gera desprezo, gera compreensão com limite. Você não tenta salvar, não tenta convencer, não tenta puxar ninguém para o seu ritmo. Cada um precisa fazer seu próprio percurso interno. E talvez essa seja uma das maiores maturidades desse estágio. Parar de interferir no processo do outro para finalmente respeitar o seu. Você percebe que não precisa mais provar que mudou, nem explicar por que não é mais como antes. Quem sente, sente. Quem não sente, não sentiria de qualquer forma. E essa aceitação reduz drasticamente o desgaste emocional. Você começa a viver com mais economia psíquica, menos gasto desnecessário, menos investimento em batalhas que não levam a lugar algum. A vida não fica menor, ela fica mais precisa. E dentro dessa precisão, algo curioso acontece. Mesmo quando você está só, não há desamparo. Há presença. Você confia mais na sua capacidade de atravessar. Não porque sabe o que vem depois, mas porque já atravessou o suficiente para saber que não se perde facilmente. Essa confiança não é arrogante, é silenciosa. Ela não se anuncia, ela se manifesta na forma como você permanece inteiro, mesmo quando tudo ao redor oscila, e isso indica que algo essencial já se integrou. O processo ainda não terminou, mas agora ele segue com menos conflito, e isso muda tudo. Com o tempo você começa a perceber algo que no início parecia impossível. A vida não ficou mais simples, mas ficou mais habitável. Os problemas não desapareceram, as incertezas ainda existem. O mundo continua exigindo presença, escolhas, posicionamento. A diferença é que agora você não enfrenta tudo isso a partir de um lugar frágil. Você não sente mais que cada desafio ameaça quem você é. Não sente que precisa se reconstruir a cada impacto. Não sente que está sempre prestes a se perder. Existe um chão interno. E esse chão não veio de respostas prontas, nem de certezas absolutas. Ele veio da experiência repetida de atravessar sem fugir, de permanecer sem se abandonar, de sustentar o silêncio quando não havia nada para dizer. Você percebe que não precisa mais correr atrás de sentido o tempo todo. O sentido não está mais no futuro, ele está na forma como você vive o presente. Você se torna menos reativo, menos defensivo, menos dependente da aprovação alheia, não porque deixou de se importar com as pessoas, mas porque deixou de usar o olhar do outro como espelho principal. Agora, quando algo não funciona, você sente. Quando algo não é verdadeiro, você percebe. E quando algo precisa acabar, você reconhece antes que vire sofrimento crônico. Isso não te torna inflexível, te torna íntegro. Você ainda muda de ideia, ainda aprende, ainda se transforma,
mas já não se molda por medo de perder pertencimento. E isso redefine completamente sua relação com o mundo. Você passa a ocupar os espaços com mais sobriedade. Não invade, não se apaga, não disputa. Você simplesmente está. Essa presença silenciosa, que não precisa ser afirmada, é o sinal mais claro de que algo essencial se organizou por dentro. A individuação, nesse ponto, deixa de ser um conceito. Ela se torna uma forma de existir, não perfeita, não concluída, mas coerente. Você entende finalmente que não existe um chegar lá. Existe um permanecer fiel ao que é verdadeiro agora, mesmo quando isso exige coragem, perda ou solidão temporária. E, curiosamente, quanto mais você se permite viver assim, menos solitário se sente por dentro. Porque a pior solidão não era estar sem pessoas, era estar longe de si. Se você atravessou esse vídeo até aqui, curta e se inscreva no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você valoriza espaços que respeitam processos profundos e não oferecem atalhos falsos. Aqui, a ideia não é acelerar ninguém, é acompanhar. Porque quem atravessa esse tipo de mudança interna não precisa de pressa, precisa de presença, clareza e continuidade. E é isso que seguimos construindo, vídeo após vídeo, passo a passo, de dentro para fora.